Primeiramente, eu quero parabenizar o conselheiro José Lúcio Munhoz pela iniciativa de promover essa audiência pública. Quero, na pessoa dele, também cumprimentar todos os demais conselheiros. Na pessoa da doutora Meire Lúcia Mota Coelho, a cumprimentando, também quero cumprimentar todos os advogados aqui presentes e dizer o seguinte: o que o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, aqui representado por mim, seu advogado, quer trazer, e a contrariedade que se traz é no sentido da pecha que está sendo colocada sobre os procuradores da Fazenda Nacional. Eis trecho da petição inicial da OAB do Rio, que essas sessões ela compromete o necessário equilíbrio do Poder Judiciário, e aí a pecha também colocada sobre o Poder Judiciário, e põe em xeque a isenção do Judiciário, causando desequilíbrio de forças no processo, uma vez que os procuradores da Fazenda Nacional atuam representando uma das partes nos processos que envolvem matéria tributária de interesse da União. É só um aspecto do ponto de vista fático que a gente queria ressaltar, é que nesse processo que foi referido pelo nobre representante da OAB do Rio, esse processo da Vale do Rio Doce, ele foi julgado improcedente em primeiro grau. Em março, ele teve o seu julgamento pelo TRF da 2ª Região, que manteve a sentença de forma integral, quando a procuradora ainda não tinha sido cedida. E a única decisão favorável à empresa foi após a sessão da procuradora. Então, na realidade, o que se está discutindo, pelo menos esses foram os elementos que foram trazidos aqui pelo andamento processual, foi essa questão. Mas o que a gente quer trazer aqui, e aí fazendo um gancho no exemplo que foi trazido pelo nobre representante da OAB do Rio e do nobre representante da Advocacia Geral da União, é o seguinte: existe uma suposta pecha de não isenção do procurador da Fazenda Nacional ao estar assessorando o magistrado, como se ele fosse realmente suplantar o entendimento do magistrado. Mas vamos trazer aqui um exemplo do advogado privado. Vamos entender que o advogado privado ele tenha atuado em 200 ações de cunho tributário, porque há de convir o seguinte, que o advogado ou ele está em nome da Fazenda, como procurador da Fazenda Nacional, ou ele está como defensor do contribuinte, porque você está a favor da Fazenda ou você está contra. Esse advogado ele é nomeado para assessorar determinado desembargador e passa lá 1 ano, 2 anos. Esses próprios processos em que ele atuou podem ser julgados pelo magistrado, porque a suspeição é contra os processos que o magistrado tem atuado, e não com relação aos processos em que seu assessor tem atuado. E que ele passe lá 2 anos assessorando, enquanto esses processos ainda estão indo para o STJ ou para o Supremo. Volte para a advocacia pública, volte para a advocacia privada, e ele vai ter os benefícios dos honorários sobre esses processos, em que o magistrado que ele estava assessorando deu voto favorável ao contribuinte. Então, na realidade, a partir do momento em que se coloca essa teoria de que o assessor vai, de um certo modo, afetar a independência do magistrado, ela serve para ambos os lados, como trazido pelo representante do Sindicato dos Advogados do Rio, serve para os 2 lados. Mas o que se coloca em xeque aqui é a isenção do judiciário. O magistrado, quando ele convoca um acadêmico com vários livros publicados, com vários artigos publicados, ele já sabe qual é o entendimento daquele acadêmico sobre aquela determinada tese. Mas não por isso ele vai abdicar da sua autoridade, abdicar do seu munus público e seguir o entendimento do seu assessor. Ele só vai seguir o entendimento do seu assessor, de quem esteja assessorando, se ele quiser e se ele entender que ali seja a melhor saída. Então, é contra essa teoria que ela parte. Então a teoria é de que
Se eu sou assessorado por um delegado de Polícia Federal em minha causa criminal, é porque... E aí, nesse exemplo, uma coisa bem interessante é que um dos livros mais interessantes, mais favoráveis à liberdade do cidadão, é de um procurador de justiça que foi procurador-geral de justiça aqui do Distrito Federal, que trata de prisão cautelar, e foi um dos livros assim, que nos deparamos em que um dos livros mais libertários no sentido dessa questão. Então, essa teoria, ela simplesmente, ela no entender do Simprofaz, ela não se sustenta e volta uma pecha contra advogados públicos, que sempre se dedicaram à defesa do Estado e não à defesa do governo. A defesa do Estado. Um exemplo, o procurador da Fazenda, ele atua na inscrição da dívida ativa. E por diversas vezes, verifica ilegalidades cometidas no processo administrativo fiscal e não inscreve aquela dívida, por conta exatamente de ter verificado que aquele procedimento ele era ilegal. Então é por conta disso, excelentíssimos conselheiros e excelentíssimos presentes, é que o Simprofaz, ele se manifesta de forma veemente contra a elaboração desse entendimento, ou dessa súmula aqui do Conselho, no sentido de vedar a sessão, porque além de se intrometer nas questões interna corporis entre Poder Judiciário e Poder Executivo, coloca e volta uma pecha contra servidores públicos do mais alto gabarito e que têm exercido suas atividades com zelo, isenção e dedicação.